Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei mostrando para vocês como instalar e configurar o GNS3 versão 2.03 juntamente com sua VM no Windows 10. Meu nome é Edson Siqueira, já trabalho há alguns anos na área de redes, possuo algumas certificações na área, como certificações Cisco, CCNA e CCNP em Routing Switching, CCDA e CCDP na parte de design de redes, algumas certificações um pouco mais antigas, como Network da Novell, Conectiva Linux, antes de se tornar Mandriva Linux, tá? E possui MBA em Gerenciamento de Redes pelo Instituto Infinet, ok? Minha intenção é ajudar vocês aí na configuração desse software aí, que vai ajudar muito nos estudos de vocês para obter certificações e até mesmo na simulação de algum teste antes de colocar em um ambiente real, sem o risco de ter alguma parada no ambiente, prejudicar o ambiente de vocês, ok? Bom, então aqui vamos fazer uma pequena introdução ao GNS3, tá, os requisitos de hardware e software, os arquivos necessários para realizar a instalação, a parte de instalação do VMware. Tá, um ponto importante aqui é para quem já está acostumado com o ambiente de virtualização, tá, e tem algum outro software de preferência, como VirtualBox, tá, os passos não são muito diferentes. Aqui eu vou estar mostrando como fazer o processo com VMware, tá, aqui eu vou estar mostrando o processo do zero, ok? A parte de instalação e configuração do GNS3 e montando a primeira topologia de rede, tá? E a partir daí você já vai conseguir montar suas topologias para realizar seus estudos e seus testes necessários aí antes de colocar no ambiente de produção, ok? Bom, então o que seria o GNS3? O GNS3, o Graphical Network Simulator, é um software emulador de redes gratuito, criado pelo Jeremy Grossman, quando ele estava se preparando para obter certificação CCNP da Cisco. Tá? Ele se esbarrou com uma dificuldade que até hoje nós temos, que seria conseguir um equipamento, né, para você estudar, para ter à sua disposição ali um roteador físico. É uma coisa complicada, né? É muito difícil você ter um disponível para estudar em casa, ou até no trabalho, ou no curso. Tá? Quem dirá você conseguir 3, 4 roteadores aí para você conseguir montar uma topologiazinha básica para você estar testando, colocando em prática seus conhecimentos adquiridos na parte teórica. Então ele resolveu desenvolver esse software e acabou ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo aí, com seus estudos, a obter suas certificações. O GNS3 não foi o primeiro software com esse intuito, tá? Eu lembro que quando eu estava estudando para Cisco, por volta do ano de 2000, eu usei um softwarezinho que era o que tinha na época lá, que era o Router Sim, só que era uma versão bem inicial do Router Sim, que ele já vinha com uma topologia montada, você não tinha como alterar aquilo ali, e os comandos, ele já esperava os comandos que você tinha que digitar. Era mais para você se familiarizar com os comandos, e me ajudou muito, tá? Mas não era uma coisa muito personalizável, tá? Era o que tinha na época, que ajudou muita gente também. Então, se você hoje está querendo estudar para obter um CCNA, um CCNP e até mesmo um CCIE, o GNS3 é uma ferramenta muito bacana, vai te ajudar muito, tá? Embora no ambiente de virtualização existam algumas limitações, tá, comparados com um roteador real, tá? Mas são coisas que não vão atrapalhar muito. Você vai conseguir dar uma continuidade aí nos seus estudos para obter as certificações sem nenhum problema. Até para o CCIE hoje a Cisco já está usando ambiente virtualizado nos seus laboratórios, tá, para obter a certificação. Então já é uma coisa que a gente está bem próximo aí de um ambiente real, dá para estudar tranquilamente, tá? O que ficaria de fora seria um detalhezinho ou outro que dá para você correr atrás aí e conseguir se safar nesse ponto, tá? Uma parte que o GNS3 ainda tem um ponto, por exemplo, que ele ainda tem uma certa limitação com a parte de switching, tá? A parte de switching realmente tem algumas limitações, mas que não considero nada tão grave, tá? Dá para você conseguir estudar pelo menos alguns recursos aí básicos aí para você conseguir entender o conceito da tecnologia, o que é bem importante, ok?
Bom, as vantagens aí do GNS3, né, que é um software gratuito, né, tem uma emulação de equipamentos de redes bem próximo do real, como eu disse, tem algumas limitações, mas é bem próximo, tá? Sem limite para a quantidade de equipamentos, tudo vai depender do seu hardware, tá? Eu digo do computador que você vai estar usando para emular esses equipamentos, tá? Principalmente memória e processador são bem consumidos, tá? Até por causa das máquinas virtuais, ok? E como nem tudo são flores, ele também tem algumas desvantagens, tá? Uma delas é que você precisa de uma imagem da Cisco, tá? Uma imagem de um roteador para você colocar para rodar no seu elemento de rede. Exige um bom hardware, tá? E como eu disse, não coloquei aqui, mas como eu disse lá atrás, ele tem algumas limitações ainda, mas nada grave, ok? Bom, aqui eu retirei isso aqui do site do GNS3, os requisitos mínimos aí de hardware e a parte recomendada, né? Você vê que o que muda basicamente é a parte de processador e memória, tá? A parte de HD muda um pouquinho ali, que ele recomenda um SSD, principalmente para você trabalhar com a máquina virtual. Tá? Se tiver, beleza. Se não tiver, com um HDzinho aí comum vai te atender bem, ok? Para a parte de virtualização, às vezes é necessário você habilitar algum recurso tá, na BIOS do computador. Coloquei ele na observação, ok? E quanto mais complexo for o seu ambiente, mais ele vai exigir do seu hardware, ok? Aqui são os arquivos necessários para a instalação, tá? Aqui os arquivos da instalação do GNS3, seria somente esse arquivo aqui, tá? A versão 2.0.3. Aqui o arquivo da VM do GNS3 para o VMware, tá? Que é o que a gente vai estar utilizando. Tá? Esses arquivos podem ser baixados através do site do GNS3. Aqui é a carinha do site, tá? Do GNS3. Quando você entra lá, gns3.net ou gns3.com, você vai cair nesse site aqui. Quando você clicar em Free Download, se você já tiver cadastro, você entra com o seu site. Caso contrário, você pode fazer o cadastro no site, que é um cadastro gratuito. Você vai cair nessa telinha aqui, tá? Para você fazer o download, tem as opções para Windows, Linux e Mac, tá? No caso aqui eu já baixei aqui a versão 2.0.3, só estou mostrando aqui como entrar no site. E você também consegue aqui, tá, baixar a VM do GNS3. Essa VM do GNS3, tá, é uma coisa que eles lançaram aí já tem algum tempinho, mas algumas pessoas ainda não estão muito familiarizadas com isso. Ela pega e é uma máquina virtual que baseada em Linux, tá? Que é onde você vai copiar as imagens dos roteadores lá para dentro, tá? Isso deu um ganho na performance considerável, tá? Que antigamente você rodava tudo na sua máquina local e exigia muito de processador e memória e sempre ficava lento, travava, era bem problemático. Com isso aí o desempenho melhorou muito, tá? Aconselho seguir esses passos aí. E aqui você consegue os arquivos do VMware, tá? Que seria aqui o arquivo de instalação do VMware em si, que é o 12.5. E aqui você consegue o arquivo de instalação do VMware VIX. Esse VMware VIX, ele permite que o GNS3 consiga startar o servidor, a máquina virtual, de dentro do GNS sem que você precise abrir o VMware, tá? É bacana isso, tá? E você consegue copiar as imagens de roteador de dentro do GNS3 diretamente para a VM, sem muita complicação. Antigamente você tinha que abrir uma página web, apontar para o IP da VM, carregar a imagem para lá. As pessoas se enrolavam um pouquinho mais. Aqui ficou bem simples o processo, vocês vão ver que eu vou mostrar. Tá? E esses arquivos vocês também conseguem aqui no site. Aqui seria o VMware, né? O Workstation, tá? Tem o link aqui, a carinha do site está aqui, o VMware Player, tá? É gratuito também, tá? Para quem não for usar comercialmente. Aqui é a parte do VMware VIX, tá? Tem um link aqui, ó. VMware Support Developer VIX API, você clica aqui, ó, no SDK aqui, você consegue baixar aqui a versão para Windows 64 bits que eu vou estar utilizando, tá? Bom, como eu já tenho os arquivos na máquina aqui, a gente já pode passar aqui para a parte do processo de instalação. Eu vou começar instalando o VMware, tá? E o VMware VIX, tá? Então, os arquivos eu baixei aqui, deixei numa pastinha aqui qualquer. Vamos fazer a instalação aqui primeiramente do VMware Player, tá? Ele está perguntando aqui, eu vou permitir aqui sim.
O processo não é muito complexo, praticamente aqui é next, 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 finish, como a maioria dos programas aqui em Windows, né? Não tem muito o que fazer aqui, dá um check for updates, enfim, deixar marcado, criar os atalhos aqui no desktop, startup, install, pronto, está instalando aqui o VMware. Não é um programa muito grande, então a instalação é relativamente rápida, tá? Tá instalando os adaptadores de rede virtuais. Vamos esperar a conclusão da instalação. Não costuma demorar muito não, tá? Já está startando o serviço. Prontinho. Dá um finish aqui. Vamos instalar agora o VIX. Ok. Aqui já deixo logo tudo pronto. Sim, aqui eu vou permitir. Mesmo passo, tá? Next. Next, next. Install. Também a instalação ainda é mais rápida, já concluiu, tá? Eu posso abrir aqui o VMware só pra a gente ver a carinha dele aqui. Tá? Essa aqui é a carinha do VMware, tá? Você vê que eu não tenho nenhuma máquina virtual aqui dentro ainda, tá? Eu posso criar aqui, abrir, enfim. Tem as opções, eu vou fechar aqui, que isso aqui não é necessário. Porque aqui eu tenho a VM, eu já posso abrir o arquivo aqui zipado. Vou clicar 2 vezes aqui e ele já me dá a opção para importar diretamente a VM lá para dentro do VMware, tá? Ele já vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Um detalhe, eu gosto de colocar aqui a versão, tá? No nome aqui da máquina, no caso 2.03, que é a versão que a gente está instalando, porque a versão da VM tem que ser a mesma versão do GNS3, tá? Se o GNS3 é o 203, a VM tem que ser a VM do GNS3 203. Se amanhã depois lançar o GNS 204, você tem que baixar a VM 204 e o GNS 204, tá? Se você colocar versões diferentes, elas não são compatíveis, dá problema. Ok? Por isso que eu coloco a versão para eu saber qual é que tá a que eu estou rodando. Tá? Aí eu vou dar aqui um import. Tá? Deixa eu botar para cá. Aí ele tá importando aqui a máquina virtual para dentro do VMware. Tá? Vamos aguardar aí o processo aí. Também não demora muito. Já está concluindo aí. E já ele vai startar aí a VM do GNS3. Então, vamos lá. Vou dar um remedy emulator aqui pra... Essa aí é a carinha do GNS da VM, tá? Baseado aí no Ubuntu. Aí, startou, tá? Bom, se tudo der certinho, tudo tranquilo, ele vai mostrar pra vocês aqui a versão, tá? O IP aqui, esse IP aqui ele pegou do adaptador virtual que ele já configurou do VMware, tá? Aqui eu vou dar um OK, tá? E vou marcar aqui para dar um shutdown na máquina. Eu já vou desligar essa máquina virtual aqui, que eu vou ajustar um parâmetro aqui de configuração da máquina, que é uma coisa que eu gosto de fazer, epa, abri aqui, acabei fechando o VTL, mas deixa eu abrir aqui o VMware novamente. Deixa eu puxar para cá. Bom, aqui eu vou clicar aqui na máquina e vou tirar algumas configurações. Eu vou dar um edit aqui na configuração. Basicamente o que eu mudo aqui é a quantidade de memória. Coloco 4 GB, tá? Que deixa o desempenho um pouquinho melhor. E a quantidade de processadores virtuais aqui, eu coloco aqui, a quantidade de processadores eu coloco aqui 2. Tá? Já me dá um ganho na minha máquina aí. Então, era o que eu ia fazer, aqui já não tem muito o que fazer, tá? Podemos fechar isso aqui, tá? Então o VMware e o VMware VIX já estão instalados. Vamos agora, e a gente já importou a VM para o VMware, tá? Então já seguimos esse passo aqui também. Então vamos agora instalar o GNS3,
tá? Vou pegar o arquivinho que foi baixado, que é esse arquivo aqui, o all-in-on. Bem parecido com os outros, a gente vai dando next, não é agree aqui, next. Só não vou instalar aqui o SolarWinds, o response next, não install. Aqui eu já tenho o InPcap. Se você não tiver, ele não vai nem perguntar se ele vai instalar direto ou não, cancelar aqui para ele pular. Aqui ele está baixando o Wireshark, tá? Tá fazendo download aqui do software de instalação aqui do Wireshark. O download está muito rápido não, mas agora ele deu uma deu uma melhorada aqui. O Wireshark ele permite que você é um sniffer, né, que você consegue colocar entre os dispositivos no GNS. É como se você tivesse um sniffer e colocasse na sua máquina lá num ponto da rede e você capturar os pacotes que estão passando ali para você dar uma olhada, né, se os pacotes estão passando direitinho, olhar cabeçalho. Para quem está estudando, então, é uma maravilha, né, que você vai entender o que vem dentro do cabeçalho, tipo, de um cabeçalho IP, de um cabeçalho Ethernet. Então é bem bacana para quem está estudando. Até um caso real aí, se você precisar às vezes descobrir um problema de rede, você tem que conhecer essas informações aí para poder fazer um troubleshoot aí e matar um problema aí real, né? Bom, aqui ele está executando aqui a instalação do Wireshark. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, passou. Agora está extraindo os arquivos de instalação e configuração do GNS. Também não demora muito, tá? É uma instalação relativamente rápida, tá? O GNS3 é uma ferramenta bem bacana, não exige... As pessoas às vezes têm algumas dúvidas por causa... se atrapalha um pouco com essas questões da VM, enfim, aí das configurações depois que eu vou estar mostrando no GNS3. Bom, aqui acabou a instalação. Dá um next aqui, não quero nenhuma promoção. Eu vou dar um finish aqui para startar o GNS3. Depois ele abre o site, vai abrir o site aqui agradecendo aí pela instalação. Aqui ele já me abre aqui um menu aqui para um pop-up aqui para configuração do servidor aqui do GNS. Ele está startando aqui o servidor local da máquina que ele precisa. Então, vou cancelar isso aqui e vou fazer aqui a configuração manual, tá? Ele está conectando aqui no... Deixa eu botar aqui o GNS aqui na... Pronto, para todo mundo ver. Bom, então vamos clicar aqui agora no Edit, em Preference, vamos fazer aqui as configurações do GNS. Aqui em General, tá? Você pode deixar tudo no Default aqui. A única coisa que às vezes as pessoas gostam de mudar aqui é no Console Applications, que é o software de terminal que você vai utilizar para configurar os equipamentos. Por default já vem com put, tá? Mas se você tiver um outro software no Secure, CRT da vida, você pode configurar aqui também a parte aqui do servidor local dele, tá? Eu geralmente deixo o endereço aqui de localhost mesmo, 127.0.0.1, tá? E aqui é VM, que vamos habilitar aqui a VM que a gente colocou lá no VMware, né? Então vamos marcar isso aqui. O software que a gente está usando de virtualização é o VMware Player, então seria essa opção aqui mesmo. E aqui ele já traz a VM que a gente configurou lá, que é GNS3VM203, tá? A partir do momento que eu já der um apply aqui, ele já vai me startar os servidores que a gente configurou aqui, o local. E se tudo der certo, vai chamar aqui VMware. Opa! Chamou a VMware aqui, ó. Então, tá vendo? Porque graças ao VIX aí, você configura o GNS, ele já... Vou botar um later. Ele já consegue startar, tá vendo? Eu não precisei abrir aqui o VMware, não precisei abrir a máquina virtual lá dentro. Então, esse espaço aqui o GNS já fez pra mim. Só que eu posso até minimizar e deixar isso daqui ficar rodando e minimizado no computador, tá?
E agora eu vou colocar uma iOS aqui pra gente brincar alguma coisa. Vamos ver aqui um iOS Router aqui. A gente pode vir aqui iOS Routers, vou dar aqui um New. Só que eu quero rodar essa iOS, tá aqui que faz a diferença, eu quero rodar essa iOS na VM. Tá? Então vou marcar essa opção aqui para ele rodar iOS na VM que a gente configurou. Tá? Aqui a imagem que ele pede da iOS, né? A imagem tem que ser da Cisco. Vamos lá, vou pegar aqui uma imagem aqui no computador. Vou botar aqui a do 7200 aqui. Aí ele já está, é aquilo que eu falei, ó. Eu não me preocupo com nada, ele já está fazendo o upload para dentro da VM. Então, é aquilo que eu expliquei. A instalação do VIX é importante por causa disso aqui, tá? Você não precisa fazer aqueles passos que tinha antigamente, abrir browser, carregar, fazer upload da iOS para lá, para a VM. Hoje você já consegue fazer tudo de dentro do próprio GNS, que nem está fazendo aqui agora, tá? Ele já está copiando o arquivo lá para dentro da VM, tá? Eu não preciso me preocupar com isso, tá? Graças à instalação do VIX, ok? É possível por causa disso, tá? A imagem tem um arquivo, um tamanho um pouco, um tamanho relativamente grande aí. Relativamente grande é um papo aí de, acho que é 100 megas aí, né? Não é lá tão grandes coisas também, né? Isso já foi grande um dia. Bom, tá acabando. Finalzinho sempre demora, né? Pra dar um pouquinho de emoção. Normal isso aí, tá? Finalzinho. Tá demorando até demais, né? Veio numa boa até chegar aí, né? Chegou nos 96% aí, deu uma parada. Mas tá concluindo. Bom, tudo indica aí que concluiu certinho. Agora é só a gente clicar aqui em Next. A plataforma já identificou aqui, né? 7200. Vamos deixar esse nome aí default mesmo, Next. Aqui é a memória default do roteador, no Next. Aqui geralmente eu gosto de botar dois slots, duas interfaces de rede, né? Ele vem com default ali com uma, eu coloco esse módulo aqui. Ele vem com o FE que tem uma porta de rede. Eu já coloco aqui esse 2FE que é o mínimo, né, que a gente use duas interfaces de rede, né, por roteador. Então já deixo ali o 2 para não ficar depois tendo que adicionar interfaces. Então Next aqui. Valor de idle PC, se a CPU estiver dando lá os 100% lá, ele consegue calcular um valor de idle PC que consegue baixar um pouquinho o uso da CPU. Vamos dar um finish aqui. Ele já colocou a minha imagem aqui no roteador. Vou dar OK. Tá, ele voltou aqui para o GNS. Tá, vamos dar clicar aqui para ele criar um projeto novo. Não vou dar nome não, só vou dar OK aqui para ele. Vai dar OK que ele já vai criar um projeto. Vai deixar a telinha em branco aqui. E se eu clicar aqui agora nos dispositivos, o meu roteador já está aqui, ó, o 7200. Vou arrastar ele para cá. Já coloquei. Vamos colocar 2 aqui, só para vocês verem aí. Vamos, opa, eu configurei ele sem querer. Vamos conectar aqui um no outro aqui, tá vendo? Já tem as duas interfaces de rede aqui, a F0 na F0 do outro. Tá? Aí aqui a gente vai mandar startar eles, tá, os roteadores. Tá? Já está startando. Vamos clicar aqui para ele carregar o software de console. Como default ali veio o put. Tá? E aqui os roteadores já estão carregando aqui a imagem. Tá? Como vocês podem ver aí, bem parecido com um roteador de um mundo real. Tá? Já está acabando aí de carregar.
Em alguns computadores isso daí pode ficar um pouco mais lento, tá? Que eu carreguei rapidinho. Vamos configurar aqui só para vocês verem a conectividade entre um e outro. Entrar na Fast Zero, na Zero. Eita, teclado legal, não tá configurado. Ei, que bacana. Deixa eu botar aqui. Mudar o layout do teclado. Vamos lá. A0. Vou botar aqui só pra gente testar uma conectividade entre os dois. Vamos lá no R2 agora. Dá um conf T. F0/0. Vou botar aqui 10.0.0.2. Subir a interface aí. Vamos tentar pingar agora. Perfeito. Tudo funcionando. Ok, pessoal? A partir de agora, então, vocês já podem montar as topologias de vocês, podem adicionar mais equipamentos, tem alguns outros equipamentos aqui que o GNS já traz por default, tem switch, hub, enfim. A partir daí vocês já vão conseguir montar algumas topologias aí para vocês estudarem alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero poder ter ajudado vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, de dar um like aí e se inscrever no canal. Muito obrigado aí e até a próxima. Um abraço para todos.